Olá, amigos! O Rio Colorado, nos Estados Unidos, está realmente sendo destruído pelos humanos? Esta é a pergunta que muitos estão fazendo, e eu tentarei respondê-la no restante deste vídeo. O Colorado se estende por 2.300 quilômetros, fornece água potável para mais de 40 milhões de pessoas. É o rio mais famoso do oeste americano. Por milhões de anos, flui pacificamente das montanhas rochosas até o seu delta no México. É também um dos rios mais turísticos do mundo. Infelizmente, a seca, mas sobretudo a atividade humana, colocam este rio em perigo. Seu fluxo, assim como o nível da água, tem diminuído ano após ano. Ao longo de seu percurso, muitos lagos artificiais foram criados para atender as maiores cidades do oeste. Estes lagos estão esvaziando gradativamente, provocando preocupação e questionamento entre os habitantes da região. As pessoas estão usando mais água do que os lagos recebem. Certamente a seca é um dos principais motivos do baixo nível das águas do Colorado, mas não é o único. A superexploração significativa deste recurso é pelo menos tão responsável. Lagos artificiais, represas gigantescas ou canais de desvio contribuíram em grande parte para a seca deste rio. Atraído ao excesso, hoje está nas mãos do homem. Algumas áreas de agricultura intensiva estão localizadas no meio do deserto, que portanto requerem uma intensa quantidade de água retirada do Colorado. Hoje, seu fluxo não pode mais atingir seu estuário no mar. Mas você acha que conseguiremos salvar o Colorado? Nada é muito certo. Estamos enfrentando uma seca histórica que está afetando particularmente o oeste dos Estados Unidos. O maior reservatório de água do país nunca esteve tão baixo em 85 anos. Durante o ano de 2022, o nível do Rio Colorado estava em 34% de sua capacidade máxima. Em 2021, estava em 40%. E o que será até o final do ano? Podemos pegar o exemplo do Lago Mead, que está com 26% de sua capacidade máxima. Ele suporta muitas produções agrícolas na região, pode conter até 35,2 trilhões de litros de água e atingir uma elevação no seu ponto mais alto de 372 metros acima do nível do mar. O lago se aproximou destes números pela última vez em 1999. Hoje em dia estamos muito longe disso. Mas você entende que essa situação é terrivelmente alarmante? O rio atravessa os estados do Colorado. Estamos falando de Utah, Arizona, Nevada, Califórnia e Novo México. Ele se alimenta principalmente da neve que se acumula em altitude durante o inverno. Quando chega o verão, esta neve derrete gradualmente. No entanto, a mudança climática leva a menos precipitação. O rio é, portanto, privado de grande parte de seus recursos. Além disso, o aumento das temperaturas que estamos vendo em todo o mundo está fazendo com que a água evapore. As fracas precipitações, assim como o calor, são os inimigos do Rio Colorado. Hoje, o oeste americano enfrenta uma grande seca. Em 1.200 anos, este é o episódio mais grave que o rio teve que enfrentar. É óbvio que as consequências desse aquecimento global não é apenas com a água. Fala-se também de incêndios florestais extremamente perigosos. A secagem do rio pode ser vista de um observatório da NASA. Se isso pode ser visto do espaço, o futuro do rio e até do planeta deve se tornar uma das prioridades do país. Na tentativa de conter esse terrível fenômeno, as autoridades federais tomaram a decisão de impor reduções no abastecimento de água. O objetivo é preservar esse rio essencial que já está bastante seco. É verdade que o oeste dos Estados Unidos depende muito disso, talvez muito até demais. Vimos que essa superexploração é parcialmente responsável por essa seca agravada. Assim como o Lago Mead, o Lago Powell é o segundo maior reservatório de água do país, e ele está com apenas 1/4 de sua capacidade. Como resultado, estados como Arizona e Nevada e o México estão sujeitos a restrições de fornecimento sem precedentes. Agora é preciso que os 7 estados dependentes do rio concordem. Eles devem reduzir imperativamente seu consumo em 15% a 30%. No entanto, as pessoas terão de se habituar a este novo regime, porque as restrições parecem que vão estar em vigor há muito tempo. Trata-se de impor ainda mais a longo prazo, porque a bacia do Colorado está fadada ao desaparecimento. Mas como reagiremos diante de tal situação? É certo que os recursos hídricos estão diminuindo drasticamente. No entanto, os estados estão lutando para encontrar um terreno comum quando se trata de distribuição de reduções. Ninguém quer mudar seu comportamento, todo mundo quer manter um certo conforto de vida. É realmente razoável pensar individualmente em tal situação? É hora de pensar coletivamente, e é isso que as autoridades federais querem fazer entender às populações dos vários estados. Os rios, portanto, são elementos de discórdia. Os estados que ele atravessa estão travando uma luta implacável. Todos querem pegar um pouco da água que lhe resta. A Califórnia se opõe aos seus 6 vizinhos, que são Arizona, Colorado, Novo México, Utah e Wyoming.
A proposta feita em fevereiro passado por este último não se adequa ao Estado Dourado. É verdade que a Califórnia mostra vontade de enfrentar seu modelo de superconsumo, mas esses esforços não são suficientes. Os 20 milhões de californianos que dependem do rio não querem mudar seu comportamento. O Estado Federal é, portanto, obrigado a apertar o parafuso. Na verdade, esta poupança é obrigatória para a sobrevivência do Rio Colorado, que está entre 20% e 40% de sua capacidade. Como parte da discussão, o departamento propôs que Phoenix e Las Vegas não se beneficiassem mais do fornecimento do Colorado. Claro, os dois estados envolvidos recusaram categoricamente esta proposta. No entanto, parece que esta opção é seriamente considerada pelo governo americano. É verdade que essas duas metrópoles respondem a um modelo de desenvolvimento muito alto. No coração do deserto de Sonora, a população da área urbana de Phoenix dobrou em 30 anos. Tomemos o exemplo da cidade de Scottsdale. Contém dezenas de campos de golfe que requerem regas diárias e quase permanentes. Las Vegas e seus 2,2 milhões de habitantes também enfrentam o problema de encher as piscinas. Ninguém quer ser privado de sua magnífica piscina. Mas nós realmente temos uma escolha? Você acha que poderia adotar um comportamento diferente? Com certeza isso será necessário. Como vimos anteriormente, os lagos Meade e Powell fornecem água ao Arizona, Nevada e ao sul da Califórnia, mas também eletricidade. O lago Meade está atualmente em seu nível mais baixo, 315 metros acima do nível do mar. Se esse nível cair mais 30 metros, a famosa represa Hoover não poderá mais gerar energia elétrica. Se esse nível cair novamente, desta vez em 45 metros, a água não passaria mais pela câimbra. Isso criaria uma situação de piscina morta. Um verdadeiro desastre. Outras soluções também são implementadas, como o uso de água reciclada, por exemplo. Isso parece bom, embora irrisório, dada a urgência da situação. Por fim, estamos numa encruzilhada de caminhos. Ou conseguimos limitar os danos ou caminhamos para um futuro muito sombrio. O que preferimos? E a pergunta permanece a mesma: como estão as populações? Muitos agricultores profissionais se deparam com grandes dificuldades, principalmente financeiras. Então eles combinam empregos. Com efeito, não têm possibilidade de explorar todas as suas parcelas devido à falta de água. Sem água, sem dinheiro. É o lema de muitas pessoas no oeste americano. O turismo também é uma vítima do esgotamento do Colorado. Estâncias de esqui como Aspen precisam de água para produzir neve artificial. Para muitos, as transformações radicais que os humanos estão infligindo ao Colorado são assustadoras. Sede, poeira e deserto são sentidos em muitos lugares. As paisagens dessas regiões são de fato áridas. Mas isso será uma lição para nós? O que estamos dispostos a fazer para salvar o Colorado? Os humanos estão cientes do sofrimento que infligem ao planeta? Não hesite em dar a sua opinião sobre a questão, deixando um pequeno comentário. Teremos o maior prazer em ler e responder. Até breve no Atec PT!